Graça e paz, meus queridos irmãos, que você tenha tido uma noite de sono abençoada, debaixo da graça, da bênção do Senhor. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura, ao nosso projeto de leitura de toda a Palavra de Deus neste ano de 2025. Conhecer ela de Gênesis a Apocalipse, onde nós começamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, e já estamos aqui em 2 aos Tessalonicenses, carta de Paulo, escrita por volta de 51 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, conforme você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Nós vamos finalizar aqui o capítulo 3 desta carta, e onde traz aqui exortações à perseverança, saudações finais e bênção. Essa carta foi dirigida, por mal entendidos sobre a segunda vinda de Cristo, encorajando a firmeza e a vida disciplinada. E depois nós vamos entrar já na carta de Paulo de 1 Timóteo. Então, capítulo 2 desta carta, o capítulo 3, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, traz aqui exortações diversas e saudações. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desornadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Paulo encerrando aqui a sua carta e finalizando com essas exortações. E vamos agora entrar em primeira carta de Paulo a Timóteo, que vem ali como tema a sã doutrina e a piedade, onde o seu propósito maior, é uma carta a um líder cristão. Paulo é um líder cristão, e Timóteo também assim o é. O livro fornece orientações sobre a liderança na igreja, aborda questões de ensino saudável, a importância da oração e a conduta adequada dos líderes. Paulo também destaca qualidades desejáveis em líderes eclesiásticos e a necessidade de combater falsas doutrinas, onde o livro visa também instruir e encorajar
Timóteo em seu papel de liderança pastoral. Amém? Nós vamos ver que essa carta tem 6 capítulos e foi escrita por volta de 63 depois de Cristo. Então, a primeira coisa que ela nos traz aqui são saudações, né? Saudação e admoestação a Timóteo, admoestação contra o ensino falso, no seu primeiro capítulo, onde também está as instruções sobre a oração, papel das mulheres na igreja e qualificações para os líderes na igreja. Esse é o primeiro capítulo. E o segundo faz ali informações sobre orações por todos os homens. Amém? Então nós vamos ler o capítulo 1 e o 2, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, os deveres das mulheres cristãs, que
Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado, Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Capítulo 3, nós vamos então ler amanhã, de primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Encerramos aqui então a nossa leitura, finalizando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 que nós lemos. Iniciamos então a leitura de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e capítulo 2, né? Glória a Deus por isso, que já estamos, né, nos aproximando de Apocalipse, o clímax de revelação, amém? Fique firme, continue aí, né, desejando por o leite espiritual para crescer para a salvação. Que Deus possa continuar te dando sede não somente da palavra de Deus, mas de buscar a Ele enquanto se pode achar. Isso é bom e agradável ao Senhor. Nós desejamos conhecimento, sabedoria e entendimento das coisas de Deus, para não sermos pessoas presas e enlaçadas pelo diabo por toda sorte de fábula, de ensino herético que está por aí nas mídias, né, nos meios de comunicação, pessoas que querem fazer de mim, de você negócio, né, querem fazer de você instrumento de ganho, e não é isso que Deus quer que nós sejamos, né? Sejamos sim ovelhas do seu pasto, bem direcionadas, ensinadas, orientadas para andar pelas veredas da vida, pelos caminhos da paz, do amor, né? Pelos caminhos do Senhor Jesus Cristo, né? Então que Deus possa preparar pastores dignos, honestos, né? Pessoas que tenham um chamado ministerial, como Timóteo, aqui vai mostrar que tem esse chamado de liderança, de estar à frente, né, da liderança, e esses líderes têm que ter qualificações apropriadas, né, serem pessoas honestas, de boa fama, de boa reputação, que não tem nada que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E isso e muitas outras coisas que nós vamos ver aqui na carta de Paulo a Timóteo, né? Ser uma pessoa irrepreensível, que não tenha nada que se envergonhar, que ande de cabeça erguida, que Satanás não tenha nada que apontar, né? Ainda que ele venha caluniar, difamar, mas se essa pessoa não deve nada, Deus com certeza a justificará. Amém? Então é importante você ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor para que Deus continue nos abençoando, te abençoando. Deus continue trabalhando na sua vida, porque a palavra do Senhor diz, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, que Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, né? Se você está esperando no Senhor, pode ter a certeza, Deus está trabalhando por você. Deus está fazendo com que as coisas venham caminhar de maneira que você venha a ser abençoado e abençoada. Deus está movendo as águas, Deus está criando situações para aquilo que Ele tem na tua vida, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus. Aquilo que é bom, perfeito e agradável venha se manifestar na tua vida, não do teu jeito, não da tua maneira, mas é da maneira de Deus, do jeito de Deus. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e aceitamos a Ele, reconhecemos a Ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos agora uma liberdade sim, somos livres
para viver a vida de Deus, para andar nos caminhos do Senhor, para fazermos a vontade dEle. A vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável e vai ser para a glória dEle. Então nós que assim abrimos o nosso coração para o Senhor fazer morada, temos que entregar a Ele todas as coisas. A nossa vida tem que estar no altar de Deus, tem que estar nas mãos do Senhor, para que tudo vá bem em nossos caminhos, amém? Seja financeiro, material, espiritual, sentimental e emocional, tudo vai correr bem quando nós entendermos que o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Tudo aquilo que nós fizermos tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. Se Deus não estiver no negócio, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, sai fora, cai fora, porque é laço do diabo. É coisa da carne, é coisa do homem, é coisa do inimigo, do adversário e nunca será de Deus. Deus tem que estar em todas as coisas, né, no meio daquilo que fizermos, amém? Se é para a glória de Deus, vai dar certo. Se Jesus vai ser glorificado, vai dar certo. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, é o dever de todo homem. Então, a partir do momento que nós venhamos criar esta consciência dentro de nós, que tudo tem que estar diante do Senhor, todas as coisas que você for fazer, apresente, coloque diante de Deus, pode ter certeza que os teus projetos vão ser estabelecidos, né? Confia ao Senhor os teus projetos, está lá em Provérbios, né? E os seus planos, os seus projetos serão estabelecidos, né? Então é importante que nós venhamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nós vamos fazer, intentamos fazer, para ver se realmente o Senhor, né, aprova, se Ele está no negócio, né? Porque isso é importante, nós reconhecermos isso, né? Colocarmos Deus em todas as coisas. Vamos ver se eu consigo achar aqui para você poder guardar esse texto aí na tua, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus projetos, os teus planos, né? Os teus planos e os teus pensamentos serão estabelecidos, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 3, é escrito pelo sábio rei Salomão, né? Sabedoria que Deus deu para ele. Ele diz isso, né? Confia ao Senhor, os teus planos, as tuas obras, os teus pensamentos, os teus projetos, né? E eles serão estabelecidos pelo Deus, amém? Então, é um texto que nós vamos ainda chegar lá no Velho Testamento, mas você já guarda ele aí na tua mente, no teu coração, escreve ele aí, porque ele é importante para que nós possamos ter sucesso, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ó Pai, dura para sempre. Senhor, continua, Senhor, no controle. Continua, ó Deus, na direção de todas as coisas em nossas vidas, meu Pai querido, Deus amado. E que tudo aquilo que não for da tua vontade caia por terra, seja repreendido. Sai da mente, do coração, dos pensamentos, ó Deus. Arranca do coração dele, arranca do coração dela esse desejo maligno, essa vontade maligna, meu Pai. Arranca este pensamento que não provém do Senhor, mas provém do inimigo, do adversário, Senhor. Porque, Senhor, meu Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos devem ser levados cativos à obediência de Cristo, Senhor. Que nós tenhamos pensamentos, meu Deus, dignos do Senhor, meu Pai, pensamentos de paz e não de mal, Senhor, assim como o Senhor tem a nosso respeito, meu Deus. Que o Senhor permeie toda esta vida com a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, e que todo mal, toda malignidade seja repreendida pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Pai. Que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem, que não tenha nada que se envergonhar, Senhor, e que maneje bem a palavra da verdade, meu Pai. Abre a mente dele, abre a mente dela, Senhor, ilumina os olhos do entendimento e dá no conhecimento
conhecimento, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, crendo, acreditando em mais um dia de bênção e de vitória para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha certeza que Deus está no controle da tua vida. Tenha certeza que tudo é um texto também que se encontra na palavra de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Tudo vai ser para o teu bem, para a tua vitória, quando você crer e acreditar e confiar, né, nisso diante do Senhor, né? Que nada que você passa é para o teu mal, é para a tua derrota, é para a tua morte, mas todas as coisas, em nome de Jesus, contribui para o teu bem e para a tua vitória, né? Então nós vamos agradecer ao Senhor, encerrando aí, e se Deus permitir, amanhã retornaremos para a honra e glória do Senhor. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te ama e eu também.